Boa noite, meu nome é Daniel. Eu vim apresentar um trabalho sobre ácidos nucleicos. A disciplina é Biologia B e eu que vou apresentar o trabalho. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são macromoléculas encontradas em todas as células vivas. São compostas por cadeias longas de unidades menores chamadas nucleotídeos. Ou seja, todas as células vivas encontradas do nosso planeta têm ácidos nucleicos. Os dois mais conhecidos de ácidos nucleicos são o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Dando continuidade. Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos nitrogenados fundamentais dos ácidos DNA e RNA. As bases nitrogenadas são polinucleótidos, DNA, no caso, são bases, as bases nitrogenadas de cada um são diferentes, mas elas têm uma certa semelhança. No caso, o DNA tem a adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, ele tem todos esses, menos, em vez da timina, ele tem a uracila, que é um outro composto da base nitrogenada. As ligações fosfodiéster são a ligação que une os nucleotídeos ao longo de um ácido nucleico, tanto faz sendo DNA ou RNA. A ligação fosfodiéster ocorre entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e um grupo hidroxila de desoxirribose do DNA e a ribose do RNA no nucleotídeo adjacente. Pares de bases hidrogenadas são as ligações não covalentes que ocorrem entre as bases nitrogenadas complementares do DNA e RNA. No caso do DNA, a adenina se emparelha com, especificamente com a timina, por dois pares de ligações de hidrogênio, enquanto a citosina C se emparelha com a guanina G, por pares de ligações de hidrogênio. No caso aqui tem um exemplo de como a ligação é feita. No caso, aqui representa como a citosina se liga com a guanina, a adenina com a timina e assim por diante. No caso, sempre independentes vão ser sempre um padrão. Vão pegar e vão se conectar. E somente esses quatro conseguem ser do DNA que se ligam nele. E no caso, a adenina sempre tem que se ligar com a timina. E a citosina sempre tem que se ligar com a guanina. No caso do RNA, a adenina se emparelha com a uracila, também por dois pares de ligações de hidrogênio, e a citosina se emparelha na guanina, da mesma forma que no DNA. No caso aqui, a diferença do RNA, ele se liga como o outro grupo do DNA. Se liga como a citosina e a guanina são iguais, independente sendo no RNA ou no DNA, elas se ligam da mesma forma, só que em vez de a adenina, como no DNA que se liga a adenina na timina, no RNA se liga a adenina com a uracila. O que é o DNA? Para ser mais específico, explicar o que seria ele em si, mais apropriadamente. O DNA é uma macromolécula formada por duas cadeias polinucleotídicas que se enrolam em torno de uma da outra, formado por uma dupla hélice. Cada cadeia de DNA é composta principalmente por um grupo de fosfato, um açúcar de desoxirribose e uma base nitrogenada, no caso adenina, timina, citosina e guanina. Ele forma esse processo de dupla hélice, se ligando, diferente do RNA, que só se forma uma hélice só.
e ele se forma esse formato de 3:5, se eu não me engano. A fundação do DNA é composta a função do DNA é conter as informações genéticas para o desenvolvimento, funcionamento e a reprodução dos organismos. A sequência específica de bases no DNA determina a sequência de aminoácidos nas proteínas, que por sua vez desempenham papéis essenciais em todos os processos celulares. Durante a replicação celular, o DNA é copiado para garantir que cada célula filha tenha uma cópia idêntica da informação genética original. O principal do DNA é nos dar a nossa característica, tanto pegando e tendo suas características ancestrais e ajudando para a criação de gerações mais fortes e que, no caso, com uma seleção natural melhor. Porque por conta de ela cada vez ter melhores DNA de antepassados e para a gente dando sequência na nossa geração. O DNA se localiza no caso das células eucarióticas. O DNA está sempre contido no núcleo celular organizado. Ele está sempre organizado em estruturas chamadas cromossomos, no qual cada ser humano tem 46 cromossomos. Isso normalmente é um ser humano comum, mas acontece de pessoas com síndrome de Down ou com alguns outros tipos de deficiência, ou tem mais cromossomos ou tem menos, que acaba tendo uma pessoa com uma deficiência genética. Já em células procarióticas, o DNA geralmente está em uma única circular no citoplasma, mas a importância do DNA principalmente é a hereditariedade e a evolução das espécies transmitindo as informações genéticas de uma geração para a próxima. Já o RNA é uma molécula de cadeia simples, ou seja, ele não é uma dupla hélice, ele é só uma hélice só. Geralmente composta por uma sequência de nucleotídeos. Cada nucleotídeo de RNA consiste em 3 grupos, um grupo de fosfato, um grupo de açúcar de ribose, uma base nitrogenada, que no caso do RNA é adenina, uracila, citosina e guanina. Há vários tipos de RNA. Existem vários tipos, no caso eu vou explicar. O primeiro tipo de RNA que eu vou explicar, porque eles são divididos, se eu não me engano, em 3. Então eu vou começar explicando o RNA mensageiro. RNA mensageiro, ele transcreve as informações e leva a informação do núcleo celular para os ribossomos no citoplasma, onde ocorre a síntese de proteínas. No caso, o RNA mensageiro leva as informações do DNA para os ribossomos e para criar a proteína. O RNA transcritor transporta os aminoácidos para os ribossomos durante a síntese de proteínas, garantindo que os aminoácidos corretos sejam incorporados na cadeia polipépdica de acordo com a sequência de mRNA. RNA ribossômicos, rRNA, componente estrutural dos ribossomos, onde ocorre a síntese de proteínas. O RNA ajuda a catalisar a união de aminoácidos e a tradução. No caso, o RNA tem uma grande importância para ser criado proteínas novas e transcrever e fazer um novo material genético e uma nova fita de DNA. Importantes também para a criação de novos genes e etc. O RNA tem um papel fundamental para a informação genética, utilizando para a síntese as proteínas. Durante a transcrição, o RNA é sintetizado a partir de uma molécula DNA, utilizando a sequência de nucleotídeos do gene como
molde. O RNA mensageiro, mRNA transportador, essas informações genéticas do DNA para os ribossomos, onde o processo de transdução ocorre para a síntese de proteínas específicas. No caso aqui está explicando como mais detalhadamente como o mRNA leva os códigos, as informações do DNA para os ribossomos para gerar as proteínas mais especificadamente. Localização do RNA e a transcrição dele. O RNA ocorre no núcleo das células eucarióticas. O processo subsequente do RNA pode incluir modificações após o processamento. O RNA maduro, como o mRNA, e transportador para o citoplasma, onde desempenha suas funções especificadamente. A importância do RNA é fundamental para a regulagem e execução de processos celulares, desde a síntese de proteínas até a regulação da expressão genética. Transcrição do DNA. A transcrição do DNA é um processo pelo qual as informações contidas em uma sequência de DNA é copiada para uma molécula de RNA mensageiro, mRNA. Esse é um processo, uma das etapas fundamentais para a expressão genética que leva à produção de proteínas nas células. Transcrição, iniciação. O processo começa quando uma enzima chamada RNA polimerase se liga a uma região específica do DNA chamada de promotor, que está localizada no início do gene a ser transcrito. O promotor sinaliza o início da transcrição desenrolar. No caso, esse é o processo que dá origem à criação de um RNA, que pega um DNA e gera um RNA. Código genético é um conjunto de regras pelas quais as informações do RNA ou DNA codificadas são traduzidas em proteínas ou seja, as sequências de aminoácidos. O código genético universal na maioria dos organismos vivos, o que significa que as mesmas sequências de 3 bases tríplice de nucleotídeos ou codeus geralmente codificam os mesmos aminoácidos em diferentes organismos. No caso, isso aqui está explicando como funciona o código e que o processo do código é um conjunto de regras para descodificar e traduzir os dois em proteínas ou em aminoácidos. A replicação do DNA, a replicação de DNA é o processo pelo qual uma célula copia seu DNA antes da divisão celular, garantindo que cada célula filha receba uma cópia exata do material genético. As principais enzimas envolvidas são a DNA, que sintetiza novas cadeias de DNA e RNA hélice, que desenrolam a dupla hélice de DNA. Direção de síntese. A síntese ocorre de maneira semi-conservativa, onde cada nova molécula de DNA é formada por uma cadeia antiga e uma nova. No caso, nesse processo, exatamente fica metade da cadeia do DNA e metade, no caso, a cadeia velha de DNA e uma cadeia nova de RNA. A replicação do RNA, função a replicação de RNA específica, a transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA e a síntese a partir de uma molécula de DNA. Esta molécula de RNA pode ser mensageiro, mRNA, transportador ou tRNA, ou ribossômico rRNA, desempenhando funções diversas na célula, enzimas e principalmente a enzima principal envolvida, a RNA, a partir do molde do DNA. A direção de síntese, a síntese do RNA
ocorre de maneira complementar ao DNA, molde formado a uma única cadeia. No caso, a replicação do DNA, aqui está explicando como ela é formada para se anexar a um DNA já formado. Isso aqui ela está explicando como desempenha as funções diversas nas células. E como ela é formada a cadeia nova para se unir à cadeia velha do DNA. Processo durante a transcrição, ela então sintetiza uma molécula de RNA complementarmente ao molde de DNA, usando nucleotídeos que aparem com o DNA template, resultando a transcrição resultado em uma molécula de RNA que pode ser processada e utilizada para a síntese de proteínas ou outras funções celulares, desempenhando o tipo de RNA produzido. Esse seria o nosso trabalho.